Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais uma aula para essa semana e nós estamos na revista O Decálogo do Sinai. E essa semana nós vamos falar sobre a aula número 11, que tem por tema Não cobice os bens alheios. Vamos então para a nossa introdução? Essa aula ela vai falar muito sobre cobiça e nós vamos entender por que a cobiça gera a inveja. Nosso texto básico está no livro de Miqueias, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 5. Também está em Abacuque, capítulo 2, versículo 9, e em Lucas, no capítulo 12 e o versículo 15. O nosso textuário diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa do teu próximo. Isso está em Êxodo 20, 17. Bom, os nossos objetivos para essa aula são os seguintes: entender que a cobiça é o pecado dos olhos e está alinhado à inveja e à avareza. Compreender que a cobiça é idolatria. E concluir que os cobiçosos não entrarão nos reinos dos céus. Bom, como palavra introdutória, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o pecado da cobiça. Agora que nós chegamos aqui nesse 10º mandamento, o que parece ser tão simples se reveste de uma importância gigantesca, capaz de arruinar o futuro eterno da nossa alma. O que seria essa importância? Exatamente o pecado da cobiça. Esse 10º mandamento, irmãos, ele vai se aproximar muito dos mandamentos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Tá? Lá em Mateus 5,28, ele vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que tentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E aqui nós vamos saber que nós temos uma junção do 7º, do 8º mandamento para formar o 10º mandamento, que é a cobiça. Vai falar o seguinte: o 7º e o 8º mandamento proíbem a prática do adultério e do roubo. Agora, o 10º, ele vai vedar a intenção de praticar ambos. Era exatamente o que Jesus disse lá em Mateus 5,28. Em relação à prática do adultério. Ou seja, se você desejar alguém, cobiçar alguém, uma pessoa, uma mulher, um homem, você já cometeu adultério. Ok? Vamos seguindo? Vamos iniciar então o nosso tópico 1. O que é a cobiça? A cobiça, no hebraico, quer dizer hamad. Você vai ver escrito na sua revista, chamad, mas a pronúncia é hamad. Ela vai aparecer 14 vezes só no Antigo Testamento. Aí na tradução do grego, nós vamos encontrar a palavra cobiça com o verbo eptumia, que significa desejo intenso, desejo ardente, fixar a mente sobre algo. Ele vai aparecer 16 vezes só no Novo Testamento. A cobiça é o pecado dos olhos. Esse pecado ocorre quando as janelas do corpo abrem diálogo com o coração, e o coração começa a maquinar um plano de ação. Quando você começa a praticar o pecado da cobiça, ao mesmo tempo os seus olhos estão conectados ao seu coração. E a intenção de você pecar já começou a acontecer. A cobiça é um desejo desordenado, egoísta e não governado. Ou seja, quando eu começo a praticar a cobiça, o pecado da cobiça, eu já pequei. Porque eu já não tenho mais controle sobre esse desejo. Então, se eu não tenho mais o controle sobre um desejo, sobre algo que eu quero muito, eu acabo praticando o pecado da cobiça, consequentemente, acabo cometendo até um roubo, inveja e assim por diante, que nós vamos ver na sequência da lição. Gênesis 3, no versículo 6, a parte A vai dizer o seguinte: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Gênesis 3 vai falar sobre a conversa que a mulher, a Eva, teve com a serpente, onde a serpente começou a enganar a mulher, dizendo que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, não faria mal, não mataria eles, mas sim abririam-se os olhos. E ela foi tentada com aquilo. Nessa tentação surgiu a cobiça. Ela cobiçou, ela desejou e ela cometeu o pecado. E nós sabemos o que foi a consequência, né? Vamos ao tópico 1.1. A cobiça e a inveja. Lembra que nós falamos sobre inveja e cobiça, né? Que a cobiça vai gerar inveja. Aqui nesse ponto a gente vai tratar melhor sobre isso. A cobiça, na verdade, é a mãe da inveja. Acompanha no slide aí. A sociedade discrimina a inveja, antes enxerga como um agente motivador para levar a alcançar
o mesmo sucesso que daqueles que estão no auge, tornando-os como modelo a serem seguidos. Ou seja, a sociedade geral, o mundo em si, trata a inveja como uma coisa boa. Um motivador, sabe? Um motor para te motivar a buscar aquilo que você almeja que uma pessoa tem. Então, se você invejar alguém, você está se espelhando a alguém. E, na verdade, não é isso que a Bíblia traz. No entanto, isso, o que faz? Só faz algum sentido quando se entendesse a distinção que existe entre a admiração e a inveja. Ou seja, o admirador, ele aplaude. O admirador é aquela pessoa que admira, que gosta de alguém e que vê que a pessoa conquistou algo por seu esforço, ele vai aplaudir, porque ele vai admirar que a pessoa ganhou aquele bem, ganhou aquela propriedade, adquiriu alguma coisa. Já o invejoso, ele vai odiar. Ele não vai gostar que uma pessoa que lutou, que batalhou, que conquistou, ela ganhou algo por seu mérito. A pessoa que tem inveja, ela não vai gostar disso, ela vai odiar isso. E aí vem aquelas coisas que a gente vê no mundo, né? O chamado olho gordo, né? Mal olhado e assim por diante. Na verdade é pura inveja, ok? O sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Isso está dizendo lá em Provérbios, no capítulo 14 e versículo 30. Também lá em Tiago 3,14, vai dizer o seguinte: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Vamos seguindo então. 1.2, a inveja dos antepassados. Vamos agora um pouco para a história, vamos conhecer um pouco da história, o que a Bíblia nos traz sobre os nossos antepassados, os personagens da Bíblia em relação à inveja. Vamos começar por Caim. Esse ponto aqui de Caim e Abel é exatamente o que nós falamos agora, em relação à pessoa que admira e a pessoa que odeia, né? Quem odeia é invejoso. Agora, a pessoa que admira, essa não tem inveja, essa pessoa, ela quer o sucesso de quem está crescendo, né? Então vamos lá para a história. Gênesis 4, do versículo 5 ao 9, vai falar sobre isso, que Caim odiou Abel, porque Abel foi aceito por Deus, e foi por esse motivo que Caim matou Abel. Os irmãos de José também, Gênesis 37 vai contar a história dos irmãos de José. Eles o invejaram tanto que não mediram consequências para vendê-lo e forjaram uma história a fim de enganar o pai, dizendo que José havia sido devorado por uma fera e assim causando a seu pai a dor de um luto que durou muitos anos. Aí vamos também para Moisés, que foi invejado pela sua própria irmã Miriam e por Arão, os seus dois irmãos. Números 12, 2 vai falar sobre isso. Diante disso, Deus exaltou Moisés perante os dois. Arão se arrependeu depois, né, e pediu para não ser punido. Agora Miriam acabou ficando leprosa por causa disso. Davi, 1 Samuel 17, 28, fala sobre a inveja que Davi sofria dos seus irmãos. Em Esther 5, do versículo 9 até o versículo 14, vai falar de Amã, que teve inveja de Mardoqueu. E Sambalate, Gesem e Tobias, que tiveram inveja de Neemias. Os filisteus que tiveram inveja de Isaac também. Então isso aí tudo você vai tratando na história, na Bíblia do Antigo Testamento, que está falando sobre isso. Né? As pessoas que sentiram inveja, as pessoas que sofreram por causa da inveja, que foi o caso de José. Né? O quanto que José sofreu, as consequências que vieram no decorrer disso. Claro que Deus teve plano em cima disso, mas a pessoa sofre sim com inveja. 1.3, a cobiça e a ambição. No texto vai falar o seguinte: a ambição pode ter seu lado positivo quando funciona como um agente motivador que impele alguém a buscar algo maior e melhor, como uma vida espiritual de excelência, um nível mais alto de conhecimento ou aquisição de bens, a fim de alcançar uma vida mais confortável. Ou seja, se eu almejo em alcançar algo que eu desejo, que eu quero, isso não é pecado. Porque a ambição, ela dá essa motivação para nós. Nós temos ambição em crescer nessa vida. Nós temos ambições de estudar, de nos formar, né, de fazer uma segunda graduação, uma pós, um doutorado, assim por diante, adquirir bens e ter uma vida plena, ter uma vida tranquila. Né? Da mesma forma, nós queremos ter também uma vida espiritual com Deus de uma forma mais profunda, uma experiência com Deus mais profunda. Né? Então, a ambição nesse sentido, ela até que é boa, porque nos motiva, diferente da inveja. Então, o que nós temos é inveja e ambição. A inveja é odiar o que a pessoa tem e eu querer aquilo que a pessoa já tem. Se um amigo meu tem um carro melhor do que o meu, e eu começo a odiá-lo por isso, e ter inveja daquilo, eu estou querendo aquele carro.
Eu quero o carro daquele meu amigo. Diferente da ambição. Se eu tenho ambição, eu vou admirar o meu amigo e vou dizer, ele tem um carro muito bom porque ele trabalhou, ele conquistou. Então eu vou lutar, eu vou me espelhar em alguns exemplos da vida dele, para que eu também possa crescer da mesma forma. Então isso é muito importante. Há uma distinção muito grande. E o Espírito Santo que vai trabalhar na nossa vida em relação a isso. Como eu disse, lá em Marcos 4,14, Jesus condena a ambição quando ela domina o homem e sufoca a palavra de Deus, semeada no coração. Então se a pessoa tem ambição, e ela passa por cima da palavra de Deus, ela sufoca. Quando a pessoa tem ambições, mas ela sabe que o Espírito Santo controla a vida dela, aí vai ser diferente. Aí ela vai saber que é Deus quem vai preparar o caminho para ele. E ele vai colocar os seus planos, os seus projetos nas mãos de Deus. Ok? Vamos então para o ponto número 2. O tópico número 2, ele vai falar sobre a cobiça e a derrota dos antepassados. A cobiça gera um círculo vicioso. Os profetas do Antigo Testamento tiveram um grande repúdio contra esse pecado. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva, o praticam porque está no poder da sua mão. E cobiçam campos e roubam, cobiçam casas e arrebatam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Miqueias 2, versículos 1 e 2 vão falar sobre isso. Vamos tratar o ponto 2.1. Vamos falar sobre Acã. Acã foi uma pessoa que teve um trágico fim por causa da sua cobiça. Olha o que vai dizer no capítulo 7 de Josué, a partir do versículo 1 até o versículo 26. Ele vai estar falando o seguinte, que foi o próprio Deus que denunciou a cobiça de Acã, causou a derrota dos hebreus para conquistar a cidade de Ai. O resultado foi que Acã e toda a sua família foram apedrejados e queimados no vale de Acor. Irmãos, essa história é muito interessante. A cidade de Jericó tinha sido conquistada, com muito êxito. Em seguida, tinha a cidade de Ai, para que o povo hebreu fosse conquistar e tomar posse. O que aconteceu? Acã, Deus falou para deixar tudo. Só que Acã viu uma capa muito bonita dos babilônios, né? Viu também ouro e prata. Ele desejou aquilo, ele cobiçou aquilo e tomou para si. Aqui ele praticou um roubo, na verdade. Mesmo já havendo sido o seu dono, o proprietário daqueles bens, tivessem sido destruídos e mortos, ele roubou aquilo ali, porque não era para ele levar nada. E essa sua cobiça gerou uma grave consequência. Nessa passagem, em Josué 7, do 22 a 26, conta que os seus animais e a sua família foram apedrejados e queimados. Então, nós podemos escolher sim, cobiçar e invejar, nós podemos escolher, nós temos a liberdade de escolher praticar o mal, de escolher cobiçar, de escolher desejar algo. Mas a consequência, nós não podemos escolher. Então, nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Vamos seguindo. Davi. Davi, esse aqui é um clássico, né? O adultério de Davi, a cobiça de Davi sobre uma mulher. Davi cobiçou. Foi levado da cobiça ao adultério, e do adultério ao homicídio. Tudo começou com o pecado dos olhos, a cobiça. Essa história está lá em 2 Samuel, no capítulo 11, de 1 a 15. Esse pecado começou por onde? Pela cobiça. Né? Ele cobiçou a mulher de um dos seus soldados, e aconteceu toda essa tragédia. Né? Foi um homicídio. Logo em seguida, o seu filho que também nasceu morto. Né? Então nós temos uma história muito triste por volta disso, por causa da cobiça de uma pessoa. Então é algo muito sério que nós precisamos sim tomar muito cuidado. Vamos seguir? Vamos agora para o capítulo 3. As especificações do mandamento. O 10º mandamento não é tão genérico. Ele especifica a casa, a mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, ou qualquer outra coisa que pertença ao próximo. Isso está lá em Êxodo 20, 17, que fala sobre o 10º mandamento. Esse detalhamento serve para ampliar o entendimento a fim de que se compreenda as dimensões da propriedade. O que acontece? Jumento, nessa época, era o seu animal de tração. Né? Ele era utilizado para arar a terra, para usar para cultivo da terra, para trabalhar a terra, e também era utilizado para transporte. Então, se naquela época eu tinha cobiça e inveja que um amigo meu vizinho tinha um jumento, hoje seria a mesma coisa do meu vizinho ter um carro, ter uma moto, que é o seu meio de transporte, muitas vezes a sua ferramenta de trabalho. Né? Então,
é muito paralelo, é muito próximo isso tudo. Então a Bíblia acaba sendo atual nesse sentido. Nós podemos prever quais eram os utensílios, as ferramentas utilizadas para trabalho, para lazer, para transporte naquela época, trazer para cá agora o que foi sendo substituído. Então o jumento ou o boi naquela época são os bens que nós usamos hoje para transporte e também para trabalho. As ferramentas de trabalho, as ferramentas de transporte que nós temos hoje. Então é algo que nós podemos olhar e perceber que quando nós cobiçamos algo, essa cobiça ela sempre existiu. Sempre existiu no nosso coração, desde o jardim até agora. 3.1. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Pelo termo casa, compreende-se o todo. Ou seja, não apenas a casa em si, seu tamanho ou sua arquitetura. Aqui não está falando da parte física da casa, de estrutura da casa, mas o que existe nela. O que enche os olhos de desejo. Eu vou na casa de um irmão e eu vejo um jogo de talheres muito bonito, um jogo de prato muito bonito. Eu vejo um quadro, uma pintura muito rica, muito cara, de alto valor que está lá. E aquilo ali faz parte da casa. Então, se eu desejar aquilo, se eu cobiçar aquilo, eu já estou cometendo pecado. Sobre a casa da pessoa. 3.2. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Isso aqui é muito sério. Esse ponto é importante. O 10º mandamento combina diretamente com o 7º. Sobretudo, no que diz respeito ao entendimento que o próprio Jesus deu acerca do adultério, quando disse que esse já ocorria no ato de cobiçar. Lá em Mateus 5,28. Nós comentamos sobre isso, né? Mateus 5,28. Jesus fala, deixa bem claro, que aquele que somente de cobiçar a mulher que não te pertence, esse já praticou adultério no seu coração. Nós vimos agora há pouco que a cobiça, quando ela se comunica, quando a cobiça bate nos olhos e ela se comunica com o coração, o pecado já existiu. Então, se eu cobiço uma mulher que não me pertence, eu desperto esse desejo sobre uma mulher que não me pertence, e eu a desejo, eu já estou adulterando com ela. E a mulher casada no Antigo Testamento, a mulher casada, a Bíblia fala sobre isso, ela é propriedade do marido. Logo, se a mulher é solteira, ela pertence ao seu pai. Então, ela continua pertencendo a alguém. Então, se eu estou cobiçando a mulher solteira ou casada, ela pertence a alguém. Não me pertence, eu estou cometendo pecado. Tiago 2:10 vai falar o seguinte: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isso é importante, isso é muito sério, que nós temos que tomar muito cuidado. Se eu vou seguir a lei inteira, então eu tenho que seguir toda ela. E se eu errar com um dos mandamentos que seja, ou com um dos pontos da lei que seja, eu estou infringindo a lei inteira. Muito claro isso, né? Bom, continuando, ponto 3.3. Não cobiçarás os servos e as servas do teu próximo. Bom, aqui nós vamos falar sobre a escravidão da antiguidade, né? Que era algo muito comum. Em tempos modernos, ainda existem alguns relatos de trabalho escravo. O escravo era visto como uma propriedade, como uma mão de obra. Quanto maior o número de escravos, mais rico era o proprietário. Os escravos tanto serviam no campo, quanto na casa do seu proprietário. Né? E aí nós vemos aqui agora, você vai acompanhar aí alguns textos, algumas passagens. 1 Reis 20, 39, 2 Crônicas 28, de 8 a 15, vai falar sobre os escravos que eram adquiridos como cativos de guerra. Por compra, nós podemos citar lá em Levíticos 25, do 44 ao 46. Êxodo 21, de 2 a 4, e 2 Reis 1, 4, vai falar que também serve para pagamento de dívidas. Por presentes, lá em Gênesis 29 e 24 vai falar sobre isso. Né? Novamente em Levíticos 25, do 44 ao 46, também por herança, ou então por nascimento. A pessoa nasce escravo e ela permanece escravo. Né? Se eu sou filho de escrava, eu vou nascer escrava. Êxodo 21, 4 e Levíticos 25, 54. Vamos direto para o ponto 3.4. Não cobiçarás os animais do teu próximo. A questão de cobiçar os animais dos outros poderia levar o cobiçoso a dar um passo a mais e um dia roubar o seu próximo. Assim como cobiçar a mulher alheia, poderia levá-lo a consumar adultério. Bom, aqui nós temos algo muito claro, né? Que nós tínhamos comentado antes. Se eu vou cobiçar o animal, a gente fala que animal, na Bíblia quando fala sobre os animais do teu próximo, ele vai estar falando sobre os instrumentos que a pessoa usava para trabalhar no campo, ou seus meios de transportes.
né? Nós não temos no povo hebraico o costume de transporte como cavalos, era mais com camelos, né, ou jumentos. E os bois, que eram mais utilizados no campo, como ferramenta do campo, né? Foram substituídos por ferramentas de tecnologia ao longo do tempo. Então, se eu tenho um instrumento de trabalho de um amigo meu, do meu próximo, que ele usa para trabalhar, que ele usa para se transportar, essa cobiça pode acarretar, como está dizendo aqui, até um roubo. Eu cobiço tanto aquilo que uma hora eu vou roubar, eu vou acabar roubando. Então, o adultério e o roubo estão ligados diretamente com o 10º mandamento que fala sobre a cobiça. Porque a cobiça vai gerar esse pecado também. Aí eu não cometo apenas um pecado, eu cometo 2 pecados. 1 Reis 19:19 vai falar o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Vamos seguir? Agora o capítulo 4. Como que nós vamos aplicar este mandamento hoje? O texto nos diz o seguinte: a Bíblia trabalha diretamente com o que era comum nos dias em que foi escrita. Hoje não se fala mais em escravidão, nem em animais para se arar a terra, mas o pecado da cobiça continua a existir. É aquele fato, né, irmãos? A Bíblia, ela é a mesma, ontem, hoje e será eternamente. A palavra de Deus, ela é inerrante, né? Nós temos a Bíblia como a nossa base de fé. Então, se nós temos a Bíblia como a nossa base de fé, ela vai trabalhar na nossa vida por completo. Ela conta histórias do passado para nos basearmos nela e tirar como exemplo. Ela nos dá visão para o futuro também. Então ela conduz a nossa vida. Correto? Olha, por exemplo, Efésios 5:3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Gálatas 5:21 vai estar tratando sobre isso. E você pode perceber que nós colocamos ali inveja bem destacado. Porque inveja, ela é a consequência da cobiça, né? Então, se eu sou uma pessoa invejosa, se eu estou praticando cobiça, eu não tenho parte com Deus. Logo, o meu lugar no futuro não vai ser no céu. Bom, não é errado desejar o que é bom. Qualquer ser humano desprovido de desejos e vontades não terá impulso para conquistar nada na vida. A distinção deve ser feita ao almejar o que convém e desprezar o que não convém. Aí é aquela coisa que nós estamos conversando, né? Se eu tenho uma ambição para algo, e essa ambição ela está abaixo da palavra de Deus, e eu tenho o Espírito Santo como meu guia, a minha ambição ela vai ser uma coisa salutar para a minha vida. Ela vai ser saudável para mim. Porque ela vai me impulsionar a conquistar coisas que eu desejo, que eu preciso. Eu vou buscar o reino de Deus sobre todas as coisas. E aquilo que eu realmente preciso, Deus vai facilitar para que eu chegue. Ou Ele vai me dar. Né? Como nós temos vários testemunhos de pessoas que conseguiram, que conquistaram algo porque Deus entregou a ela. Né? Lá em 1 João 2, no versículo 15 ao 17, vai falar o seguinte. Fala do amor do Pai, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou o desejo da carne, algumas versões, né? O desejo dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, se eu tenho desejos no meu coração que estão para agradar ao Pai, desejos que eu tenho de servir a Deus, e que as minhas ambições estão mais voltadas para o reino do que a minha conquista pessoal e fazem bem para mim e fazem bem também para o meu próximo, então eu estou ligado no Pai. E assim nós chegamos à nossa conclusão. O texto da nossa revista vai dizer o seguinte, acompanha aí. Em uma sociedade tão ávida por adquirir bens de consumo, incentivada por excelentes profissionais de publicidade, capazes de incutir na mente de pessoas mais suscetíveis à propaganda, necessidades que não existem, precisamos aprender a vigiar nossos impulsos e a guardar o pecado da cobiça. Se você liga a televisão hoje, o que você vai ver? Propagandas que incentivem você a consumir. E consumir até o que você não pode. Acaba gastando o que você não tem. E aí você vai se endividando para você manter um status. E esse status
vai gerando em você uma coisa tão vazia que você percebe que você não tem nada. E você vai querendo mais. E cada vez mais se torna aquela relação de consumismo. E é algo muito perigoso. O texto ainda fala o seguinte: em relação a tudo isso, a palavra de Deus recomenda. Hebreus 13:5. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, nós temos o que nós precisamos. E Deus é quem nos cuida. Deus é quem guarda a nossa vida. Então, se tem algo que nós precisamos, nós vamos conquistar através da força de Deus, através do Senhor que vai trabalhar em nosso favor. É claro, se você fizer a vontade do Senhor também, né? E para finalizar, nós temos aqui 1 Coríntios 6:10. A cobiça é um pecado que pode aliar-se diretamente ao adultério, à ganância e à avareza, que é a idolatria. Então, irmãos, o que eu vou dizer? A cobiça é um pecado tão grave quanto todos os outros que foram relacionados nos 9 mandamentos anteriores a esse. E nós aprendemos aqui também que a inveja gerada pela cobiça, ela está literalmente ligada a adultério e ao roubo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque se eu estou cobiçando, eu posso querer roubar. Se eu estou cobiçando alguém, eu posso querer adulterar com ela. E Jesus disse, né? Deixou bem claro em relação a isso, que se eu estou cobiçando a mulher de alguém, ou se uma mulher está cobiçando um homem de alguém, esse pecado de adultério já existe. Então que você possa ter compreendido, tá? Nós temos aí a semana para tratar agora sobre essa revista. Pode procurar os professores também sobre isso, tratar sobre esse assunto e qualquer outra dúvida também, ok? Nós queremos agradecer que você nos acompanhou até agora. E na próxima semana nós teremos a continuidade das próximas aulas. Ok? Siga a igreja nas redes sociais e nós vamos nos ver nos cultos da nossa igreja. Deus abençoe, até a próxima.